Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria estar neste santuário para juntos adorarmos ao Senhor nosso Deus. E desta feita, com essa responsabilidade árdua, que é transmitir o ensinamento da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, pastor Oli, meu amigo, por esta oportunidade. Ao nosso professor Nicodemos, evangelista Nicodemos, né? E a toda a diretoria da Escola Bíblica Dominical por nos conceder esta oportunidade feliz. Queremos aproveitar para parabenizar os nossos professores e assim, cada dia que passa a gente vai se surpreendendo, né? Eu não sabia que o presbítero Nicodemos era professor também. Pensei que ele era só pregador. Aí, se já tremia minhas pernas para falar na frente dele, imagina agora, sabendo que ele é professor, né? E quinta-feira passada eu ouvi a pregação lá na abertura da quinta. Não, estava em casa, não podia, mas olha, ouvi a mensagem, Deus operou poderosamente. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos aí nessa tarefa difícil, porque essa lição, a 3 em especial, não é uma lição muito fácil. Tratar de missões transculturais no Antigo Testamento. Mas com a ajuda dos irmãos e as orações, com certeza Deus vai nos conceder graça. O nosso textual, ele é um versículo bem isolado, bem difícil para que seja contextualizado. Nós precisaríamos de ler pelo menos, né, uns 2 capítulos antes e os 2 capítulos depois do livro do profeta Isaías. Como nós não temos um tempo para fazer isso, eu trouxe aqui um resumo desse versículo que é bem estranho, eu acho que é bem estranho no nosso convívio diário. Mas o versículo da nosso textual, ele é um versículo que ele não traz exatamente de que pessoa se trata, não tem com exatidão. Porém, quando nós lemos esse versículo, nós podemos observar que, ora, Deus está tratando de um indivíduo, ora, Deus está tratando de uma coletividade. Tudo isso no mesmo versículo, que é o nosso textual e que vai permear aqui a nossa lição. Quando nós estudamos o livro do profeta Isaías, nós vamos observar que Deus utiliza um mesmo termo para tratar com o indivíduo e para tratar com a coletividade. Os termos mais utilizados para esse assunto são, quando Deus fala meu escolhido, por exemplo, meu escolhido pode ser para uma pessoa, um indivíduo, ou para uma coletividade. Da mesma forma, quando ele fala de meu servo, da mesma forma, quando ele diz que alguém será luz para iluminar as nações. Da mesma forma, ele diz lá
tudo isso está no livro do profeta Isaías. Chamou-me, ou seja, quando a pessoa ou a coletividade é chamada desde o ventre. E finalmente, quando ele trata de ser chamado pelo teu nome. Para nós chegarmos a esse entendimento, então nós precisamos de nos auxiliar com o apóstolo São Paulo e com Barnabé, quando lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, se algum dos irmãos quiserem abrir na Bíblia, Atos no capítulo 13 e os versículos 46 e 47. Atos 13, 46 e 47 diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgar digno da vida eterna, eis que nós nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Contextualizando aqui, Paulo está tratando com os irmãos, ou com o povo gentio, judeu, melhor dizendo, e mostrando para eles que a salvação de verdade veio primeiro para eles. Só que eles rejeitaram, e aí Deus tratou de fazer com que essa salvação chegasse a todos os gentios. Desta forma, nós podemos ter uma luz de entendimento do que é o nosso textual. Então, queridos, no plano de Deus, a salvação começa no momento da queda, que nós vamos desenvolver um pouquinho mais esse assunto, no momento da queda até aos confins da terra. E é dentro desse contexto que está a nossa lição nesta manhã. A verdade prática diz assim: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Eu costumo dizer que a igreja só tem 3 motivos para existir: glorificar a Deus, pregar o Evangelho e aguardar a sua volta. E nesse contexto, o comentarista aqui, pastor Wagner Gabi, uma pessoa que eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente várias vezes, estivemos juntos nas conversões, na nossa conversão geral. Ele traz aqui uma palavra de exortação, ou seja, o nosso amor pelas almas deve ser o mesmo amor que Deus tem pelas almas. E aí nós entramos nesse objetivo dos 3 da igreja, um deles, ganhar almas. E vou aproveitar aqui para fazer uma observação. Que pena que nós não temos implicitamente, em primeiro plano, na atualidade, esse amor pelas almas. Geralmente, quando uma pessoa aceita Jesus, é como se fosse uma estatística aí fora. É mais um. Eu preguei numa igreja há algum tempo e eu contei um milagre que Deus operou na minha vida. O povo só faltou subir pelo teto, pelas paredes.
inversão dos valores, a inversão da realidade ou da missão da igreja. Na verdade, eu acharia que o maior barulho teria que ser por uma alma que aceitou Jesus, até porque a Bíblia diz que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Só que a alegria parece que só está sendo no céu, porque para nós aqui não está tendo alegria nenhuma. E aí eu vou falar de mim, não vou falar dos outros, porque eu não posso vou falar de mim. E nós pregamos e nem convidamos as pessoas para aceitar Jesus como Salvador. O nosso amor pela alma é tão grande que a gente acaba de pregar, convida o povo para tudo que você possa pensar. Vai receber bênção, vai receber oração, vai receber cura, vai receber milagre, para sair da pobreza, para sair não sei de quê, para tudo. Não convidamos. Eu termino de pregar e eu convido uma pessoa para aceitar Jesus como Salvador. E se eu convidar e vir uma pessoa, é uma tristeza para o meu coração, que veio uma pessoa. Aí eu tenho que arrumar um jeito de trazer mais um monte de gente para frente para parecer que houve alguma coisa, quando só aquela alma, a Bíblia diz, provoca alegria no céu. Então, a nossa verdade prática poderia ser o tema ou o estudo de toda essa lição. E se nós utilizarmos o mesmo amor que Deus teve pelas almas, como o nosso amor pelas almas, com certeza, nós estaremos cumprindo a nossa missão com mais excelência. Não que eu não creia e não queira ver os milagres, as bênçãos acontecidas, mas a missão principal não são os milagres, não são as bênçãos. A missão principal é ganhar almas. Vamos fazer uma pequena introdução da nossa lição. Eu vou fazer aqui uma observação. Os irmãos observam que eu quase não leio a revista. Por que eu quase não leio a revista? Isso aqui é meu, não tem nada contra quem não lê. É porque eu penso que nós temos uma semana para ler a revista. Então, durante a semana, a gente lê. O que eu tenho que fazer aqui é trazer uma explicação, um esclarecimento e, quem sabe, acrescentar alguma coisa que venha ao melhorar o entendimento. Se eu ler, os irmãos daqui a pouco vão embora, porque o pastor Leandro só para ter lição, ler eu já vi em casa, pastor Leandro? Então, por isso eu quase não leio a lição. Mas vamos à introdução. O livro de Gênesis nos mostra Deus como o primeiro missionário. Às vezes nós falamos que Jesus é o primeiro missionário, e eu não vou nem dizer que está errado, porque quando nós tratamos desse assunto, nós estamos tratando do Novo Testamento. Mas, no livro, espera que a minha oferta, que eu não perdi minha bênção, pelo amor de Deus. Mas no livro de Gênesis, nós temos Deus como o primeiro missionário. O casal humano, Adão e Eva, que dá origem à povoação da terra, chegando em primeiro plano às 70 nações, nos faz entender a universalidade da obra missionária. Dos capítulos 1 ao capítulo 11 do livro de Gênesis, a palavra é dirigida a todas as pessoas, todas as línguas e culturas, desde o início das eras. Então temos lá, do primeiro capítulo de Gênesis até o capítulo de número 11, nós vamos encontrar a palavra não é dirigida a uma pessoa. A palavra de restauração, de salvação, a palavra missionária, ela é dirigida a todas as pessoas, a todas as línguas, a todas as culturas, a todas as nações. Porque lá nesses primeiros capítulos do
nós temos três crises a serem observadas. Primeiro, a queda do homem, é a primeira crise. A segunda crise, a maldade da humanidade nos tempos de Noé. E a terceira crise, a rebelião do gênero humano. Então vamos ter primeiro a queda do homem, logo em seguida nós temos a maldade do homem, né? O próprio Jesus Cristo falou sobre a maldade do homem nos dias de Noé, e por fim nós temos a rebelião do ser humano. A rebelião deu-se quando o homem não se contentou em estar debaixo da orientação divina. Então vamos fazer uma torre e a gente vai subir e vai chegar até o céu. Isso é classificado de rebelião, biblicamente, rebelião generalizada. Mas também são nestes capítulos que nós temos três promessas. As promessas de redenção, ou seja, mesmo que o homem tenha caído, Deus tem um plano para redimi-lo. Depois nós temos a segunda promessa. A queda do homem fez com que ele fosse expulso do jardim do Éden. Então ele perde o direito de bênção, né, habitacional, que era estar no Éden. Aí o que Deus faz? Ele promete que o homem volta a estar debaixo da bênção habitacional. E isso ele faz através da semente de Sem, ou seja, são os semitas, que lá na frente serão o povo que Deus escolheu para si. E por fim, uma bênção universal. Qual é a bênção universal? Quando ele diz para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Se existem três crises, que é do lado humano, mas essas crises não são do lado de Deus, é do lado do homem, também existem três bênçãos. Quando nós tratamos de missões no Antigo Testamento, então nós vamos entender a manifestação da graça de Deus, e isso é por sua própria iniciativa. A gente costuma falar da graça a partir de Mateus, né? A partir de Mateus, a gente trata da graça de Deus, porque Jesus Cristo veio e a graça de Deus é personificada. E dificilmente a gente pensa na graça de Deus no Antigo Testamento. Mas aqui nessa lição, ela nos abre esse entendimento. Por quê? Quando Deus promove um plano de redenção para ir de encontro a estas crises, então o que ele está fazendo? Ele está derramando a sua graça, que mais tarde vai ser personificada na pessoa de Jesus Cristo. A graça, a palavra graça, é traduzida como favor e merecido. Se é favor e merecido, então não existe nada de difícil de se entender e nem nada de errado, porque Deus não perguntou para ninguém. Ele não perguntou para Adão, ele não perguntou para Noé, e nem tampouco perguntou para Abraão se ele queria algum favor da parte de Deus. Ele, por sua autoridade, por sua livre e espontânea vontade, por sua iniciativa, então resolve e faz. Porque a graça é desse jeito. A graça não é só resolver, a graça resolve e executa. E aí então ele executa o plano de redenção. Quando nós falamos do plano de redenção, nós temos que ter em mente o seguinte: Deus é o Criador da história. Ele que criou toda a história. Capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, se a minha mente não falha, está escrito lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ele é o Criador da história. Depois, nós temos que ter em mente que é ele que conduz a história. A história não anda sozinha e nem por vontade de outras pessoas, de alguém, né? A história é conduzida por Deus. E ele mesmo, Deus, é quem faz a história se cumprir. Por isso é que nós cremos num Deus de eternidade. Eternidade, ou seja, sem princípio e sem fim. Porém, a Bíblia diz que ele conhece
o começo antes, ou melhor, conhece o fim antes do começo. Então, esse é o Deus que nós servimos. Sendo assim, Deus é o autor da missão. Na verdade, o que nós temos observado no nosso contexto atual? A sabedoria humana, ela tem tentado se colocar no lugar de Deus quando nós temos as oportunidades de executar os planos divinos. Os planos são divinos, eles não são nossos. Então eu estou querendo dizer o quê? Que não existe estratégia humana para a obra de missões, porque a igreja, para fazer missões, ela não depende de estratégia humana, ela depende única e exclusivamente de Deus para executar essa tarefa. A estratégia humana, ela entra numa inversão de valores, ou seja, nós vamos criar uma estratégia para evangelizar na praça tal. Invertemos os valores, porque a estratégia de evangelização não é nossa, a estratégia de evangelização é de Deus. Por que fracassa, muitas das vezes, os nossos movimentos de evangelização? Porque nós não esperamos a estratégia que vem da parte de Deus. E qual é a estratégia que vem da parte de Deus? Já está pronta. A estratégia divina já está pronta. E quando nós observamos, nós seres humanos, tentando fazer uma estratégia para evangelizar, a gente vai ver que nós quebramos ou atropelamos aquilo que Deus já estabeleceu. Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, eu nem vou falar de Jesus Cristo, eu vou um pouquinho antes, né? João Batista, que abriu o caminho para o Senhor, ele não usou nenhuma estratégia. Ele chegou lá e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Simples assim. Aí nós utilizamos a nossa estratégia. Qual é a nossa estratégia? Vamos fazer um barulho aqui, vamos fazer uma passeata ali, vamos fazer um movimento não sei o quê, e vamos organizando a nossa estratégia. Quando nós organizamos a nossa estratégia, acontece uma coisa que na maioria das vezes a gente não percebe. O Senhor Jesus Cristo ou o Espírito Santo se retira. É a sua estratégia? Então vai. Aí a gente anda no sol, anda na chuva, corre para cima, corre para baixo, se cansa e não acontece nada. Quando chegar no final de tudo, a gente diz assim: realmente foi muito boa a passeada, foi muito boa a concentração. E o resultado? Nenhum. Por que não teve resultado? Porque quem ia dar o resultado saiu. Se quem ia dar o resultado saiu, então o nosso trabalho foi bom. E isso precisa estar na nossa mente. Aí o irmão vai me dizer assim: pastor, então a gente não precisa se organizar? Então vamos lá para a palavra de Deus, né? Quando o rei, isso me fala a memória, não sei se são pregadores, conhecem mais a Bíblia, eu me ajudo. Quando o rei Josafá estava apertado, porque os seus inimigos viriam contra ele, qual foi a palavra? Eles estão vindo, então você desce pela ladeira e aí você vai ter vitória. Mas uma estratégia que não tinha nada a ver. Não foi também assim com o Gideão? Pega 300 homens, cântaro, buzina e tocha. Mas quem é que vai brigar, vai lutar com isso aí? Só que essa estratégia não é nossa, é de Deus. Se o caso de Josafá foi um caso para a gente ficar admirado, imagine o de Gideão, que antes que ele executasse o plano de Deus, o plano não era dele não, de Deus, os inimigos já estavam lá dizendo: isso aí é coisa de Deus, então a gente vai ter que fugir, porque contra Deus
né? 300 homens, vamos dizer que cada 100 levava alguma coisa, né? 100 com tocha, 100 com buzina e 100 com tambor e nada mais. Então, o que nós precisamos observar? A estratégia não é nossa, a estratégia é de Deus. Poxa, não pode. Vamos seguir. Estou brincando. A segurança da expansão do reino de Deus e a realização dos seus propósitos acontece porque missão é de autoria dele, de autoria de Deus. O reino de Deus só cresce por causa disso. Eu me lembro, eu não sei se eu já contei isso aqui, se eu contei, eu vou contar de novo, eu contei a primeira vez. Eu preguei lá na igreja que nós pastoreávamos, lá no Rio de Janeiro, e tinha uma senhora que eu achava muito difícil pregar para ela, até porque ela pertencia a um centro espírita e tal, era minha vizinha, conversava com ela, mas eu não achava um caminho para pregar para essa senhora. E ficava esperando uma oportunidade. Um dia, de surpresa, essa senhora foi lá na igreja. E naquela noite eu preguei, então eu acho que nunca mais eu vou pregar igual. Preguei, parecia até pregador. Quando terminei de pregar, que eu fiz o convite, o apelo, ela levantou a mão e aceitou Jesus. Aí eu falei comigo, nossa, eu nunca preguei tão bem, ó. Essa senhora hoje aceitou Jesus. E aquela senhora aceitar Jesus ia ser meio que assim, uma revolução do bairro, porque ela era muito conhecida. Aí veio à frente, orei por ela. Aí quando terminei de orar, ela virou para mim e disse assim: eu queria dar uma palavrinha. Eu não gosto muito de dar oportunidade nessas ocasiões, mas naquela dia eu queria dar uma palavrinha. Quero dizer para o senhor que hoje eu vim aqui para aceitar Jesus, porque aquela velhinha ali, toda vez que passa na minha porta, fala: Jesus é bom. Eu, ó, caiu na minha cara. Não foi a minha pregação, não. Não foi a minha pregação. Foi a oração ou a palavra daquela velhinha que sempre passava por ali e transmitia a semente da palavra de Deus. Então, meus irmãos, o reino de Deus não cresce porque nós fazemos alguma coisa. O reino de Deus não cresce porque nós temos estratégias. O reino de Deus cresce porque quem segura a expansão e promove a realização dos propósitos é o dono da obra, que é o Senhor Deus. Quando nós falamos desta expansão, então nós vamos ver os propósitos da obra missionária. E nós estamos aqui dentro de missões do Antigo Testamento. Restauração e redenção fazem parte não, são os pontos principais do propósito de missão. Missão alcança tudo que Deus criou. Missão alcança tudo que Deus criou. Então, não tem preto, branco, amarelo, azul, não tem nada disso não. Brasileiro, estrangeiro, não tem nada disso. É para todos. No Antigo Testamento, Deus elegeu o povo de Israel para executar essa tarefa. Quando Deus cria a nação de Israel, Deus cria essa nação para quê? Para que essa tarefa, a tarefa de se fazer conhecido entre os povos, fosse executada pela nação de Israel. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, deve ser o assunto da próxima lição, né? E eu peço aos irmãos que orem comigo, porque na próxima lição eu estou na sede, né? Então me ajude em oração para que eu me dê a palavra. Muito bem, mas quando nós chegamos no Novo Testamento, Deus elege quem para fazer, executar essa tarefa? A igreja. A igreja é eleita para isso. E aí onde é que se desdobra a obra missionária? A obra missionária se desdobra no mundo. Então, queridos,
nós estamos diante de missões transculturais no Antigo Testamento, tudo isso precisa estar não só na nossa mente, como no nosso coração. E é aqui que entra o nosso textual. O textual nós não temos um sujeito determinado, ou seja, o sujeito do nosso textual, na verdade, ele é indeterminado, ou, se os irmãos preferirem, não totalmente esclarecido. A nossa verdade prática nós já falamos, então vamos aqui para os nossos itens, os nossos pontos. Item de número 1. Bom dia. Item de número 1. Vamos nós. Israel é um povo escolhido para um propósito missionário. O plano de Deus, o Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. O que nós vamos observar nesse primeiro ponto? 3 coisas nós vamos destacar aqui. Primeiro, Deus é organizado e detalhista. Ele não é desorganizado. O plano missionário, o plano de resgate da parte de Deus, ele foi elaborado antes da fundação do mundo. Então, ele não resolveu planejar isso agora, não, já estava planejado, já estava elaborado. Por que já estava elaborado? Porque o nosso Deus não age precipitadamente, muito pelo contrário, ele tem a sua forma de agir e nada dele é de surpresa. Esse é o primeiro. O segundo que nós temos aqui nesse primeiro ponto é que Deus não tem plano B. Quem tem plano B somos nós, mas Deus não tem plano B, porque o que Ele determinou, o que Ele fez, já está elaborado. A gente só tem plano B, ou o plano B só acontece dessa forma: o plano A falhou. Não é assim? Falhou o plano A, vamos utilizar o plano B. Você imagina se Deus tivesse que utilizar um plano B para a nossa salvação? Eu não sei o que ia acontecer, eu não consigo nem pensar o que poderia acontecer. Falhou o plano A, Jesus morreu, mas nem Deus foi no céu, vou ter que utilizar o plano B. Olha, só que Deus não tem plano B, Ele tem um plano, e Ele faz esse plano acontecer, Ele executa esse plano. Então, desde os tempos remotos, desde o princípio, qual é o plano de Deus? Um plano: fazer com que Ele seja conhecido entre todas as nações. O caminho que Ele vem perseguindo, talvez, a expressão é correta, o caminho que Deus vem perseguindo para que esse plano seja executado, isso aí não faz parte, e nós não podemos dizer assim, não, esse aqui falhou, outro não falhou. Quem falha aqui, na verdade, são aqueles que Ele escolhe para executar, porque o plano permanece. Então Ele me escolheu para pregar. Vamos lá. Ele me escolheu para pregar. Eu não venho pregar, vai dizer que o plano de Deus falhou? Não, quem falhou fui eu. E aí o que Ele faz? O plano vai ser executado. Ele pega o plano e coloca no lugar. A falha nunca será de Deus. A falha é sempre minha. E finalmente,
Deus é um Deus de planos concretizados. Vejam bem, nós só sabemos se vai dar certo o nosso plano depois de executado. Mas o plano de Deus já está certo. Não podemos dizer que deu certo, não. Está certo, porque o plano de Deus já está concretizado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, talvez o maior desafio missionário de Paulo tenha sido a criação ou estabelecimento da igreja dos Filipenses. Ele utiliza exatamente esses dados aqui da parte de Deus. Tem um conserto que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até a volta de Cristo Jesus. Então, Paulo está tratando aqui de algo que já começou lá no Antigo Testamento. Ou seja, a obra foi começada no Antigo Testamento. Vocês estão nesse intervalo, nesse processo da obra. E eu tenho certeza que isso vai chegar ao final, porque aquele que começou, ele tem uma obra concreta. Daí, nós, graças a Deus que aqui no Mato Grosso não acontece, né? Mas em alguns lugares acontece de Jesus começar a fazer um pouquinho hoje, o outro pouquinho vai fazer um pouquinho, né? Ou vai fazer daqui a 20 dias. Já começou, para ficar tranquilo, que daqui mais um pouquinho, né? Nós não temos a noção, a ideia, e quem sabe nos falta fé para dizer que a obra de Deus está concretizada. A obra da salvação, da restauração, está concretizada. Não vai começar um pouquinho hoje e vai de pouco a pouco evoluindo, né? Evoluindo. Começou no primeiro degrau, vai no segundo, vai no terceiro, um dia vai ficar pronto. Não, a obra de Deus ela começa já concretizada. Apenas se persegue um caminho. Pode falar, querido. Ah, tá. Eu sei. Tá. Muito bem. Em Êxodo 19, Deus faz uma aliança com Israel para que a nação de Israel fosse o seu representante diante das outras nações. Ou seja, a nação de Israel seria o representante de Deus. Quando o povo visse a nação de Israel, eles estavam vendo Deus. A gente tem algumas provas disso. Claro que daqui a pouco eu vou falar na falha da nação, mas nós temos algumas provas disso. Quando Balaão chama Balaque, o que ele diz? Eles estão vindo como gafanhotos. Quem é que teria esse poder? Deus. Então era isso que Deus queria que acontecesse, que as nações olhassem para a nação de Israel como se estivesse olhando para Deus. Balaão, corre aqui e amaldiçoa esse povo. Se chegar aqui, nós estamos perdidos. Foi isso que ele falou. Aí Balaão chegou lá e olhou e disse: rapaz, eu estou com a mesma noção que você tem. Foi isso que ele fez. Ele disse: não, o que você está vendo, eu estou vendo também. Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então era esse o propósito de Deus. Quando nós falamos isso no Antigo Testamento, Deus trata de missões no sentido centrípeto. Ou seja, ao invés de Israel ir ao encontro das nações, eram as nações que viriam ao encontro de Israel. Então, o método de Deus para a nação de Israel no Antigo Testamento era de fora para dentro. Os povos olhariam e seriam atraídos à nação de Israel. Esse povo falhou. Esse povo falhou. Daqui a pouco nós vamos declarar mais um pouquinho. Então nós chegamos no
Novo Testamento, só para completar o raciocínio, e no Novo Testamento, esse plano já não é centrífugo, ele já é centrífugo, ou seja, de dentro para fora. E aí de dentro para fora é o que está escrito lá que nós conhecemos em Atos capítulo 1 e versículo 8. Item de número 2, ponto de número 2 do primeiro item. A falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e racional. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para as outras nações. Vamos entender isso aqui. As oposições humanas, elas não são capazes de obstruir os desígnios divinos. Não são. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 14, verso 27, quem encontrar primeiro ler para nós, eu vou ler porque é um versículo muito interessante. Isaías 14, 27. Alguém encontrou? Diz assim: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Esse versículo está me dizendo que nenhuma oposição humana, nenhuma retaliação humana fará com que o plano de Deus de restauração, de salvação, seja paralisado ou não venha a ser executado. Talvez eu seja muito cético ou muito quadradão, né? Um dia pregava lá na nossa igreja, pastor, e disseram que a melhor coisa que tem é um crente quadrado, né? É o que disseram. Aí eu aprendi isso quando eu era criança, tinha lá uns 10 anos, e guardei esse negócio comigo, porque assim, aí fizeram a comparação. O crente redondo, aquele que se conforma com tudo, que acha que tudo é bom, que está bom assim mesmo, ele é igual uma bola, né? Qualquer um chuta e ele vai para qualquer lugar, porque, né? Já o quadrado ninguém quer chutar, né? Quem é que chuta paralelepípedo? Ninguém. Para remover o paralelepípedo precisa fazer o quê? Chegar com cuidado e movendo o paralelepípedo. Então o crente quadrado é desse jeito. O que acontece? Ninguém chuta crente quadrado, mas o Espírito Santo vai movendo com ele para o caminho certo. Aleluia, Jesus. Talvez me ajude a ser crente mais um pouquinho, né? Então vejam bem. Aí, quando eu falo de ser quadrado, é quando eu penso, o que é que eu penso? O que é que pode atrapalhar ou impedir a marcha da igreja? Alguém ousaria de me dar pelo menos um item? O que vai fazer essa igreja parar? Quando a gente canta aquele hino que alguém fala que é o hino saudosista, não sei o quê, né? Eu achei até bonito. O pastor uma vez chegou para mim e disse assim: pastor Melo, pensa num hino que eu não gosto que canta, eu não canto, é o hino mais feio que eu conheço. Eu falei: qual é? Eu queria ver. Aí ele falou isso, eu falei: mas por que, pastor? Rapaz, eu vou querer ver ninguém sofrer, eu vou querer ver você ver, não é só falar. Aí fomos para o culto. Ele falou isso tudo na porta da igreja. Aí chegou lá, fez a abertura do culto, né? Agora vamos ouvir a minha esposa cantar no hino. Ela canta esse hino. Quando ela canta esse hino, a glória de Deus toma conta do ambiente. Porque isso não é saudosismo. Isso é uma prova de que a obra de Deus ninguém faz parar. Glória a Deus. Daí o escritor, eu vou me atrever a dizer, o escritor desse livro foi muito feliz, porque ele
história da igreja. É muito mais salutar você ouvir isso do que ouvir Jesus está aqui, lá, 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 o Senhor está aqui, muito mais salutar você ouvir falar, os irmãos que estiveram lá, foram para a arena, foram perseguidos, mas não negaram a sua fé. Aleluia. E quando a fé não é negada, eu sou obrigado a continuar crendo nessa palavra de que o propósito de Deus, a obra de Deus, nada vai parar. Nada vai parar. Eu estava observando agora, acredito que todos aqui observaram, a declaração do primeiro-ministro de Israel. Declaração dele: não vai ficar nenhum, a declaração que ele disse, não fica nenhum militante do Hamas vivo, porque nós vamos acabar com todos eles. E não tem nada errado nisso aí, não. Não tem. Qual é a nação? Não é Israel? Por que não mexe com o Brasil mais? Não vão mexer com o Brasil. Por que não vão mexer? O Brasil é privilegiado, glória a Deus, ser brasileiro, né? Em 48, só dependia de uma assinatura para Israel voltar ao Estado, quem foi a assinatura fatal, um brasileiro. Aí agora, quem é o primeiro a tomar iniciativa de trazer para Jerusalém a capital do Estado de Israel? Brasil. Olha que maravilha. Por incrível que pareça, quem está comandando a ONU nesse período é o Brasil. É o Brasil. Olha aí. O período, cada país, ele passa na administração da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Nesse período agora, quem está comandando é o Brasil. Meus irmãos, nós temos todos os motivos para crer, não só para crer, como para difundir a palavra que nós pregamos. Senhor? Mas infelizmente eu esquerdista. Sim. Então, aí nós temos os problemas, né? Da guerra fria, são internos. Só que tem um detalhe. O pastor falou uma coisa aqui muito interessante. Mesmo com os esquerdistas, mesmo com toda essa bagunça que Satanás está fazendo aí, que nós estudamos no trimestre passado, né? A igreja não vai parar. A igreja não vai parar. Muito bem. Mesmo Israel falhando, Israel contribui para o mundo. Não vamos agora associar uma coisa a outra, porque às vezes assim, mas Israel pegou, por que ele falhou? Ele falhou exatamente porque ele aderiu aos povos, né? Aos deuses, enfim, aos outros povos, e aí ele falhou na missão. Porém, nós vamos tratar agora de um assunto, só para ter uma ideia, a própria mídia cita algo que você está você tem uma pergunta e uma explicação estudando Mateus no livro, por que os evangelhos apoiam Israel? E eu mesmo explicando, se identificando, né, a igreja com a missão que isso é. Estava organizando, peraí, tem uma coisa. Tem alguma coisa aí diferente aí, negócio. Tem alguma coisa que eles contam a história, por isso que aí ele estava contando a história de trabalhar uma história. Não tem problema, não, estava sendo uma segunda-feira. Isso mesmo. Muito bem. A contribuição de Israel para o mundo. Não vamos aqui, meus irmãos, misturar as coisas. Por quê? Possa ser que alguém pense que mesmo estando em pecado, mesmo estando naquela situação, Deus vai usar e vai ser uma bênção. Não é por aí, não.
é por aí não. Mas vamos esquecer esse lado que eu não vou fazer, não vou entrar por esse caminho, só estou dando esse aviso, e vamos ver como Israel contribuiu para que o propósito missionário de Deus continuasse. Nós temos aqui 5 formas. Primeiro, escrevendo e copiando as Escrituras. Uma contribuição. Segunda contribuição, ensinando nas sinagogas, através da leitura, a palavra de Deus. Lembra que Jesus, quando vem do deserto, o texto diz assim, tem umas palavrinhas que é bom a gente tentar ver se elas estão, o que está escrito lá, né? E Jesus foi na sinagoga como de costume. Contribuição de Israel. Depois, passar as histórias e ensinamento das Escrituras oralmente de geração para geração. Lá no Êxodo, né? Lá no Êxodo, o que Deus determinou? O pai senta na cabeceira da mesa, os filhos ao redor, e conte para eles, para que não se perca o memorial de tudo aquilo que eu fiz. Isso é repetido em Deuteronômio, se me falha a memória, e eu acho que em Números também, né? Então você vê que o que Deus quer, ou o que Ele faz, Ele aproveita tudo isso para que o seu propósito, né, a sua missão continue. Depois, em quarto lugar, incentivar os filhos a estudar as Escrituras, valorizando a educação religiosa. E eu só vou citar um exemplo que dá para a gente reunir todos os outros, né? Maria e José esqueceram Jesus aonde? No templo. Quando eles voltaram e acharam o menino, o que é que eles estavam fazendo? Isso. Contribuição para de Israel para o mundo. E por último, a mais importante para nós aqui, né? Talvez assim, numa olhada não, foi criar a Septuaginta, ou seja, traduzir as escrituras do grego e do hebraico para o latim. E aí então chegar até nós. Olha aí a contribuição. O latim é o lugar, é isso mesmo. Obrigado. Muito bem. Vamos já finalizar. Faltam 2 minutos para finalizar, né? O amor de Deus para com as outras nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos. A promessa de Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, mostra com clareza a preocupação de Deus com as nações. Quando isso acontece, né, quando a gente consegue enxergar isso, aí nós vamos ver o propósito, todo o propósito de Deus. Todo o propósito de Deus está encerrado em 3 coisas. Primeiro, a promessa da prosperidade que Deus fez a Abraão. Segundo, a promessa de uma terra que Deus prometeu também a Abraão. E a promessa de bênção que Deus fez a Abraão. E aí o que Deus fala? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então a missão de Deus está aí sendo executada. Depois nós temos aqui 2 exemplos, que é a da viúva de Serepta e o do profeta Elias. Vamos resumir isso aqui para a gente ganhar tempo e chegarmos à conclusão. Enquanto a princesa de Sidom, a rainha Jezabel, primeiro princesa, depois rainha, né? A rainha Jezabel tentava acabar com a fé do povo de Israel, porque todo episódio se encerra nisso, né? Deus envia um profeta, o remanescente,
aquele a quem ele havia escolhido, para ir à terra de Jezabel, porque Sidom era a terra natal de Jezabel. E lá, uma viúva, que todos nós conhecemos a história, se converte a Deus. E ao se converter a Deus, aí ninguém podia tapar a boca dela, porque ela era tirada da terra ao plano de Deus caminhando. Parar Elias talvez pudesse parar, mas como é que vai parar a viúva? E segundo alguns historiadores, essa viúva era parente de Jezabel. E como é que vai parar essa mulher? Não tem como parar. E ela diz assim: reconheço que Deus é grande na sua vida, que Deus é grande. Teve que alguém falar alguma coisa. Era o plano de Deus sendo executado. E em contrapartida nós temos duas coisas muito interessantes a pensar aqui. Primeiro, a viúva que estava num país que não tinha nada a ver com as bênçãos a Israel, ela estava lá fora dos limites de Israel, não pertencia, era fora das bênçãos, ela se converte. E a rainha que estava dentro dos limites, porque Acabe era o rei de Israel, né? Então a rainha que estava dentro dos limites não teve nem chance, porque a Bíblia diz que ela foi comida pelos cães. Então, irmãos, isso aqui é muito interessante para nós, porque não, será que vai dar para pregar o Evangelho? Será o que vai acontecer com a igreja dele? Não precisa não, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque essa história não pertence a nenhum de nós, não. Essa história pertence a Deus. E Ele trabalha com ela e faz ela se cumprir. E ninguém consegue parar esta obra. A soberania de Deus, nós vemos aqui, melhor dizendo, nesse texto aqui, ou nesse exemplo, nós vemos aqui a soberania de Deus em enviar o profeta Elias, a ação divina operando milagres, a revelação de Deus àqueles que estão fora da fé pela boca da viúva. Ou seja, se você não vai, se você não quer, se você não faz, Deus vai levantar alguém para fazer. Eu preguei em uma das nossas congregações aqui e pedi aos irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, no último seu irmão, não trate o missionário como coitadinho. Não dê oferta para ajudar o missionário. Não trate o missionário como aquele pobre que está. Não é negativo, ao contrário. Missionário é uma pessoa que foi preparada por Deus para executar aquela tarefa e tem toda a proteção divina para executar. Se eu não ofertar para a manutenção dele, Deus vai levantar outro e vai ofertar para que ele tenha a sua manutenção. Ele nunca será um coitadinho, porque a ele nunca vai faltar nada. Plano de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, nós estamos aqui diante de quê? Da soberania divina. Aí nós vamos agora para o outro exemplo que nós temos aqui, que foi escolhido pelo nosso comentarista. A missão de Jonas. Dentro da missão de Jonas, nós vamos observar duas coisas. Primeiro, a redundância do profeta. Eu disse lá atrás que quem falha somos nós. Quem falha somos nós. O plano de Deus não falha. No caso de Jonas, ele até não falhou, mas ele relutou para não fazer a obra. Mesmo ele relutando, o Deus, dono da obra, diz assim: o propósito é meu, a obra é minha, a história é minha e ela vai ser executada. Aleluia. Aí quando nós vamos lá na história de Jonas, algumas coisas nós temos que observar.
dá para observar todas elas. Eu até tenho uma mensagem com todos esses itens de casa, mas eu me lembrei disso aqui agora e nós vamos falar aqui. Mas vamos observar alguma coisa. A confissão de Jonas. Vocês acham que ele confessou porque ele estava, ou foi porque o dono da missão falou, agora fala que você é meu servo? O dono da missão. O dono da missão. Fala aí. Se você não falar que você é meu servo, o povo morre. E se esse povo morrer, vai ficar tudo no seu nome. Aí se ele morrer, o povo morre eu. O que está acontecendo aqui, seu Jonas? É por minha causa que está tendo essa tempestade. Já que é por tua causa, dá uma solução. Porque você disse que tem meu Deus de Israel, não é isso que você falou? Então, se é desse jeito, se o teu Deus conseguiu levantar essa tempestade, ele pode acalmar. Dá uma solução. Essa é a única solução que tem de jogar dentro da água. Então nós vamos te jogar. Acaba o problema deles. Senhor? Cabra ruim, né? Me joga dentro d'água. Jogou. Agora, meus irmãos, não tem lugar nenhum no nome desse peixe. O texto diz que Deus preparou um grande peixe. Esse grande peixe foi um instrumento de Deus para conduzir Jonas aonde ele queria. Minha pergunta, se quiser me responder, responda. Se não quiser responder, não responda. Alguém consegue parar o plano de Deus? Não. Entra aí, Jonas. Eu providenciei aqui um outro veículo para você. Foi. Quando chega lá, não tem outro jeito. Estou com uma raiva, vocês não têm ideia. Se fosse um de nós, né? Vamos pensar racionalmente. Estou com uma raiva que você não queira nem saber. Eu preferia ter morrido afogado dentro do mar. E olha onde é que eu estou. E aí, o que você veio fazer aqui com essa raiva toda? Eu não quero conversa com vocês. Porque ele me jogou aqui, mandou dizer que é para vocês se arrepender, senão vai acabar tudo aqui. Aí, então é Deus que ele está falando, vamos se arrepender. Pronto. Oh, aleluia. Glória a Deus. É plano de Deus que ninguém vai mudar. Segunda coisa que nós temos que observar: a mensagem que Jonas pegou não tinha nada a ver com estratégia humana. Nada a ver com estratégia humana. Porque a estratégia de Jonas era outra. Em vez de ir para Nínive, fugir para Tarsis. Quem sabe lá ele arrumou um carro de som, um conjunto bem orquestrado, alguma coisa para chegar fazendo um barulho bonito lá. Não sou contra não, sou exemplificando. Para fazer um barulho bonito lá em Nínive, para ver se juntava o pessoal na praça. Mas como ele estava com raiva, ele resolveu falar só o que ele mandou. Sabe o que você vai fazer aqui? Falar para vocês se arrependerem, senão Deus vai acabar com vocês. Esse acabar com vocês é assim, é tudo que eu quero que aconteça. Desse jeito. É só continuar a leitura da história, porque quando Deus perdoa os ninivitas, Jonas fica com raiva. Meu Deus, só quando eu vim aqui, eu venho de peixe nesse lugar aqui, que eu não queria vir, e o Senhor ainda perdoa esse povo ainda. Queria que Deus matasse. Só que o plano de Deus não pode ser impedido. Glória a Deus. Aleluia ou glória? Aleluia. Aleluia. Muito bem. Agora nós vamos entrar aqui nas alianças. Aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Os irmãos sabem, não vou ler aqui para a gente ganhar, porque eu ganhei mais uns minutinhos aqui, ó. É tão gostoso quando chega esse papelzinho aqui e fala aqui mais uns minutos. Muito bem. Muito obrigado. Nós vamos tratar
diversas alianças com a humanidade. As alianças serviram como meios dos quais Deus se relacionou com a humanidade, revelou a sua vontade e chamou as pessoas a responderem com fé e devoção. Em outras palavras, as alianças eram meios pelo qual o Senhor revelava as suas intenções. Ou seja, se Deus queria se revelar, falar alguma coisa, ou mostrar qual era a intenção, ele fez fazer o quê? Ele fazia uma aliança. A aliança é um tratado, é um acordo entre duas partes. A aliança pode ser incondicional ou condicional. O que é uma aliança incondicional? A aliança incondicional é aquela aliança que uma parte faz e não pergunta se a outra vai aceitar ou não. Essa é uma aliança incondicional. A aliança condicional é aquela que depende da aceitação ou do comportamento da outra parte. Então Deus fez as suas alianças e nós temos a aliança edêmica, a aliança com Adão, adâmica, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, a aliança com a Palestina, a aliança com Davi e uma nova aliança. Quando nós estudamos essas alianças, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que Deus faz uma aliança, até a aliança com Davi é uma aliança incondicional. É eu que quero, independente do que nós aceitemos ou não. Então ele foi lá, fez uma aliança no Éden, fez outra aliança, umas 7 alianças incondicional. Aí chega na 8ª aliança. A aliança 8ª, ela já é uma aliança condicional. Condicional. Por que ela é condicional? Porque lá diz assim, porque Deus enviou o seu Filho, então, porque Deus enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele, aí tem uma condição, todo aquele que nele crê. Então essa aliança é condicional. Dentro da aliança condicional, o propósito de Deus continua de pé, porque ele não exclui do homem os seus propósitos. Os propósitos continuam de pé, desde que o homem aceite a condição divina. Encerrando a nossa conclusão, vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações, a sua história entre todos os povos, as suas maravilhas. Esta é uma raiz muito importante do Antigo Testamento. Para entender a missão do Novo Testamento, que será o tema da próxima lição. Então, queridos, no Salmo de número 96, verso 3, ele conclama proclamar a todos os povos a sua maravilha. Mas no Salmo de número 100, que é mais conhecido, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos entender o plano divino, entender o propósito de Deus, e não pensar que são duas coisas que nós não podemos pensar. Uma, que o plano de Deus vai ser atrapalhado por nossa causa, o seu. E o outro, que se eu não fizer, vai ficar sem fazer. Porque Deus tem sempre alguém para colocar, para realizar a sua obra. Deus abençoe. Muito obrigado pelo que podemos. Estamos à disposição sempre da nossa limitação pública. Glória. Que possa da glória de Deus. Aleluia. Nós aprendemos essa manhã. Glória a Deus. Como é bom, né, irmãos? Nós ouvirmos